Connect é aquele programa, aquele cursinho que nós passamos para aqueles que estão vindo para a Igreja Shalom. Então, os irmãos, mesmo os que ainda não batizaram, nós fizemos uma modificação. Primeiro nós vamos fazer o Connect e a seguir aqueles que estiverem no Connect, que irão se batizar, temos alguns desses, e aí eles continuam para o batismo. O Connect não significa que se você assistir, participar, agora você está aqui, agora você não sai daqui. Não, ao final, você conheceu a igreja, conheceu as doutrinas, conheceu como é que nós trabalhamos, qual é a visão da igreja, qual é a missão aqui, quais são os princípios que nós adotamos, e aí sim, você decide, eu quero continuar, quero ser membro da igreja. Agora eu conheço a igreja, pelo menos, um panorama, né? Então, aqueles que já estão aqui, que manifestaram o desejo, estão vindo, fiquem atentos, nós daremos mais detalhes no decorrer desses dias. Mas, a princípio, será no domingo 31, aqui na igreja, começando às 9 horas da manhã, um intervalo para o almoço e uma parte da tarde, e depois retornamos e vamos até o final do culto. Obviamente, nesse dia, alguém estará aqui pregando, eu estarei ali ministrando. Pretendo que seja a última ministração minha do Connect. Já estamos preparando pessoas que vão estar já conosco nesse curso do Connect, olhando como é para ministrar doravante. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diga, eu quero. Amém. Então diga, fala comigo, Jesus. Fala com o pastor. Dá-nos o alimento desta noite. Queremos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Abra suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. No capítulo 12, nós vamos ler 2 versículos hiper conhecidos. E vamos colocando-os como base, trazer aquilo que Deus colocou para nós essa semana, para trazer para a nossa igreja. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Queridos, nessa semana eu fui chamado a participar de um debate numa emissora de rádio, e ali o tema foi um tema que chamou muito a nossa atenção. Alguns irmãos ouviram, alguns irmãos participaram, acompanharam conosco, e em off, quando terminou-se ali, ou até mesmo terminando, o mediador disse, esse tema tem que voltar, nós temos que prosseguir, porque ele é amplo, ele é interessantíssimo. E eu vim no caminho e disse assim, eu vou abordar algumas coisas que não dá para falar lá. Ali é 1 hora no total, mas entre anúncios, propagandas, e um fala, o outro fala. Então a gente tem, na somatória, talvez cada debatedor tenha ali o quê? 7, 8 minutos, se tiver. São 4. E eu vim pensando em coisas que nós já sabemos, em coisas que foram faladas lá, mas eu não quero simplesmente me ater ao tema que foram crenças e como isso pode ou se pode ainda ter influenciado a sua família, a você. Crenças familiares. Aquilo que a gente aprendeu em casa, aquilo que a gente aprendeu na igreja através da nossa família. Mas eu quero ir mais além. Eu quero pegar este versículo aqui, que foi um versículo que, inclusive, na hora eu fechei lá o que eu estava falando, e quero procurar
passar para os irmãos aquilo que o Senhor tem me falado e revelou-me através desse estudo que está aqui. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. A primeira coisa, que a raiz, a tradução, o sentido desse rogo-vos, é como se o apóstolo estivesse dizendo: portanto, caros irmãos, pelo amor de Deus. Então, o original, a colocação, o grego aqui diz: pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, eu imploro que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E enquanto eu estava estudando isso, Deus já me deu uma mensagem em cima somente deste primeiro versículo, que então eu vou passar a página para que nós voltemos oportunamente falar sobre o que é esse sacrifício vivo, como ele pode acontecer. Mas aí, o segundo versículo, já pregamos sobre o que significa não vos amoldar, não vos tomar a forma, não vos amoldeis, não tomeis a forma deste mundo. Já, inclusive, exemplifiquei, trazendo aqui um tijolo, né, um negócio retangular, embrulhado, e peguei uma tigela redonda, enchi d'água, ou não enchi d'água, aliás, antes, coloquei o tijolo ali dentro e disse: esse tijolo está dentro dessa tigela, mas ele não tomou a forma da tigela, mas está inserido. Depois eu tirei o tijolo, peguei uma jarra d'água e derramei dentro daquela tigela, disse: a água está aqui dentro, e tomou a forma da tigela. E expliquei sobre isso, mas eu quero caminhar mais. Como é que nós podemos estar no lugar e não tomarmos a forma daquele lugar? E muitas vezes temos tomado. Quais são as razões? É isso que eu pretendo, ao final do culto, que os irmãos tenham entendido e que saiamos daqui e disse assim: entendi tudo, agora sim. Talvez eu estivesse errado por não conhecer ou por não atentar por esses detalhes. Não vos conformeis, ou seja, não tomeis a forma. Mas eu quero começar a usar uma linguagem que é mais própria disso: não copie e cole. Que Deus está aqui, o apóstolo, através do apóstolo, está nos ensinando: eu não quero que você copie e cole. O que é isso? Não passe e repasse. Não pegue simplesmente e entregue, mas procure saber o que você está entregando, o que você está recebendo, para o que é. Eu me lembro que uma vez eu estava fazendo uma viagem missionária e eu estava nos Estados Unidos, na casa de uma pessoa muito querida. E me hospedei lá na última noite para vir embora, e a pessoa disse: pastor, eu quero te pedir um favor, mas é coisa muito pequena, não vai encher sua mala, não vai obstruir, não tem peso, o senhor precisa levar uma encomenda para mim e entregar. A pessoa vai buscar contigo lá em Niterói. E eu disse: sim, mas o que é que você está me entregando? E ela me disse o que ela estava me entregando para levar. E eu disse: olha, eu não gostaria de levar isso. Isso está fora dos meus princípios, dos meus valores. Eu já sei que eu vou perder a próxima hospedagem. Mas eu não gostaria. Não, mas o senhor não precisa. O senhor bota ali, o senhor não abriu, não sabe o que eu estou falando, mas bota aí na mala. E chega lá, alguém vai lá e pega. Eu disse: vamos supor que eu chegue lá na alfândega, no meu país, e a pessoa veja esse embrulho e diz: o que é que está aqui dentro? O que é que eu digo? Não sei, digo que é isso. E muitas vezes algumas pessoas fazem isso: leva isso aqui, entrega lá, que é um presentinho que eu estou mandando para minha tia. O que tem ali dentro? E eu não quis trazer, exatamente porque eu não queria ser o passe e repasse, eu não queria ser. Agora eu perguntei, ela me disse: mas se eu não tivesse perguntado, era um negocinho desse tamanhozinho assim, não pesava nem 300 gramas, o que custa? Eu quero fazer essa comparação, amados, porque nós, cristãos,
nós estamos acostumados, veja se não estamos, a ouvir e não digerir, a ouvir e repassar o que ouvimos, e muitas vezes repassamos errado, a ouvir e aplicarmos sem saber o verdadeiro sentido dessa aplicação. E por conta disso, nós erramos, porque não conhecemos. Por conta disso, nós deixamos de ser usados grande e poderosamente, muitas vezes, por falta de conhecimento, por falta de profundidade. Jesus disse, vocês erram porque não conhecem. E esse conhecem é no sentido, vocês não têm profundidade, vocês não estão lendo, está aqui na tua mão, você anda com a Bíblia, anda debaixo do braço muitas vezes, às vezes você tem 3, 4 Bíblias, mas você não está aplicando aquilo que está ali, você está pegando, e meu pai disse que é assim, e eu vou e faço assim, minha mãe disse que era assim, eu disse que era, minha mãe disse, meu pai disse, eles disseram, meu pastor disse, e eu estou fazendo isso. Quando Jesus começa o seu ministério, ele encontra essa situação aqui. Ele várias vezes debateu com pessoas, as pessoas dizendo assim, mas quem você pensa que é? O nosso pai Abraão disse isso. A mulher, quem o senhor pensa que o senhor é? Mulher samaritana. Esse poço aqui foi construído pelo nosso pai Jacó. Dobre a língua para falar sobre Jacó. Mas ela não sabia com quem estava falando. E foi repassando, e o perigo de nós irmos repassando é que muitas vezes nós estamos na presença do Messias, na presença do Mestre, e não sabemos o que estamos fazendo ali, ou o que Ele está fazendo conosco. Uma quantidade grande de exemplos na Bíblia. Jesus chega no tanque de Betesda, João capítulo 5, e ali ele vira para um aleijado e diz, se você quer ser curado, eu digo, olha, eu estou aqui, você quer ser curado? Ele disse, mas como é que eu vou ser curado? Eu estou aqui olhando, tem um monte de gente olhando, tem um monte de gente na minha frente, aquele tanque ali, é o seguinte, só é curado quem cai no tanque ou entra no tanque, depois que um anjo entra, e não é qualquer um, é só o primeiro. O anjo entra, move as águas, e depois que entra o primeiro, ele é curado de qualquer enfermidade. Irmãos, a Bíblia diz, os estudos dizem que nunca houve uma cura daquele jeito lá. O que é isso? Crendice. Esse homem estava ali há 38 anos, e ele acostumou a ouvir. Mas a mesma Bíblia, eu vou falar Bíblia, tá? A mesma Torá, a mesma, que os seus antepassados falavam de um Messias que viria, disse como é que ele viria, não dava para errar. O que eles estavam fazendo? Para ser curado é assim, muitas vezes nós somos assim, não, mas não tem jeito. No Antigo Testamento ainda, Naamã, um homem cheio de lepra, quando ele tenta ser curado, e ele é enviado uma carta, ele vai ao rei de Samaria, e chega lá, ele diz para o rei o curar, não, porque é assim que funciona, quando tem que acontecer alguma coisa no outro lugar, eu tenho que levar uma carta, então eu estou fazendo o protocolo, quebre os protocolos, irmãos, muitas vezes nós temos que quebrar os protocolos, não, mas eu aprendi assim, mas aprenda a alternar os seus processos mentais e espirituais. Tem coisas que Deus quer fazer e Ele não precisa pedir a ninguém, Ele faz, Ele é o que levanta, Ele é o que abate, Ele é o que, antes de qualquer coisa existir, Ele faz existir. Até que Eliseu vai lá. Ele vai lá, digo, à porta de Eliseu. E quando ele chega lá, Eliseu manda dizer para ele, fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E ele disse, mas não é assim. Não é assim. Se era para mergulhar, eu vinha mergulhado de casa. Na minha casa, na minha terra, tem rios mais límpidos do que esse rio barrento. Ademais, ele não diz isso, mas os estudos mostram, nunca ninguém tinha sido curado dessa forma no Rio Jordão.
Aliás, nunca ninguém tinha sido curado. Como pode isso? E Jesus enfrentou isso. Há muitos exemplos, mas eu quero apresentar mais dois. Em Marcos capítulo 2, versículo 7. Os irmãos conhecem aquela cena de um paralítico, que eles levam o paralítico para Jesus curar. Mas quando chegaram na casa que souberam que Jesus estava, a casa estava superlotada. Jesus dava um ibope tremendo, irmãos, onde ele ia, vai ter milagre, vai acontecer, e não dava para entrar. Aí os 4 camaradas que estavam ajudando, levando o sujeito aleijado na maca, olharam e falaram, vamos entrar pelo telhado. E fizeram lá um buraco, entraram pelo telhado, e quando desceu, diz a palavra que Jesus olhou para ele e disse assim, perdoados estão os teus pecados. O homem ficou bom. Fechou o tempo. Não é assim que funciona aqui, os fariseus disseram. O sistema judaico seguia um caminho diferente, irmãos. Como funciona? Como funciona? Tem que levar ao templo um animal, matar o animal para se perdoar os pecados. O Senhor está perdoando o pecado? Quem perdoa o pecado é Deus. Mas por que eles estavam falando isso? Porque eles aprenderam assim, e aquilo impediu deles verem que eles estavam diante de Deus, o Deus encarnado. O que tem obstruído a sua visão? O que tem feito você estar manietado? O que tem te paralisado? É uma pergunta que você poderia anotar aí e levar esta semana e começar a perguntar a você mesmo: o que tem me feito parar? Ou o que tem feito eu não deixado eu nunca ter andado? Andava e parei, ou nunca andei? Por que eu nunca experimentei o que outros já experimentaram? Por que eu nunca vi? Por que não partiu de mim nunca uma cura, um milagre, algo sobrenatural? E Jesus chegou e encontrou com essa situação. Tem que ir ao templo. Não é assim que funciona. A Bíblia diz que Deus fez as coisas loucas para confundir as sábias, fez as que não são para confundir as que são, exatamente por causa desse tipo de gente. Em Marcos capítulo 2, versículos 13 a 17, arranja um outro problema. Vamos ler Marcos capítulo 2, versículos 3 a 17. Acho que é isso. 13 a 17. Jesus uma vez mais saiu Jesus e foi caminhar na praia, e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Enquanto andava, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado à mesa da coletoria, e o chamou: segue-me. Ao que ele se levantou e o seguiu. Aconteceu que em casa de Levi, publicanos e pessoas de má fama, que eram numerosas e seguiam Jesus, estavam à mesa com ele e seus discípulos. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com os publicanos e outras pessoas mal afamadas, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele se alimenta na companhia de publicanos e pecadores? Ao ouvir tal juízo, Jesus lhes ponderou: não são os que têm saúde que necessitam de médico, mas sim os enfermos. Eu não vim para convocar justos, mas sim pecadores. Eles aprenderam o seguinte: nós não podemos assentar ali, são escarnecedores. Nós não podemos assentar com essas pessoas têm que ser isoladas. Amados, isso não tem sido passado para nós? Hoje de manhã, quando eu estava pregando, infelizmente, não sei se propósito de Deus, mas os que não vieram de manhã não vão conseguir ver essa mensagem, porque ela não foi gravada.
E eu estava falando sobre isso. Será que nós estamos preparados, irmãos, para estarmos aqui e entrar uma prostituta, um travesti ali pelaquela porta e sentar do seu lado? Será que você não vai dizer, lembrei que eu tenho que tomar um remédio? E você vai sair e vai embora e não vai voltar? Será que o mendigo então não se fala, se ele estiver fedendo então? Será, meus amados, que nós estamos preparados para entender qual é o princípio disso tudo? Qual é? Não, nós não podemos. Esse homem profana, sim, eu não posso me associar a ele, eu não posso estar com ele, coadunando com as ideias dele. Coadunando é bom, né, irmãos? Cultura shalom. Mas Jesus veio, então eu preciso estar com Jesus para essas pessoas. E foi uma confusão tremenda, porque as pessoas começaram a peitar Jesus. Vamos fazer aqui, vamos ver, como é que ele vai agir nessa situação? Pega a mulher, e foi em muitos casos, a mulher adúltera, leva lá, quero ver o que ele vai fazer. Ele tem que dar uma solução. E Jesus sempre surpreendia. Por quê? Porque Jesus estava ali para ensinar assim, vamos sair daquilo que vocês aprenderam e não praticaram, para aquilo que vocês aprenderam e praticaram, então vamos treinar isso mais nas suas vidas. Em outras palavras, Jesus então disse, eu não vim para vocês que se consideram justos na sociedade, mas para aqueles que são desprezados e considerados pecadores. Então, neste ponto, Jesus fala da sua missão. Eu vim para isso. Eu vim para ensinar. Jesus era um ensinador, era um mestre. Por isso que as pessoas chamam mestre. E eu quero então, a partir de agora, detalhar aqui com os irmãos o perigo que nós corremos de copiar e colar, de passar e repassar, sem conhecer as crendices. Nós até demos uns exemplos lá na rádio, e vocês vão agora lembrar aí, quer ver? Mãe, me dá um copo de leite. Toma. Ah, mãe, eu quero chupar uma manga. Não, manga com leite não. Quantos se lembram dessa época? Manga com leite? Irmãos, hoje você chega para pedir uma vitamina de manga, ele pergunta, com água ou com leite? E nunca vi ninguém morrer por causa disso. Né? Não faz assim, se der um vento, você fica vesgo. Não conheço um caso sequer. Conhece na medicina? Nós temos os médicos aqui, alguém que ficou vesgo, porque... Que visita chata que está aqui. Bota uma vassoura atrás da porta. Vai embora, na hora. E nós aprendemos e fazemos. Quer ver uma coisa que muito crente faz? Vou chegar lá, não vai dar certo aquilo ali. Você vai chegar também e não vai dar certo. Está amarrado. Ou não? Quer ver outra coisa que muito crente faz? Você vai cumprimentar Dona Neuza, eu vou cumprimentar o Perilo. Fique em pé, por favor, doutor Perilo. Fique em pé. Quando você for cumprimentar, você viu que você já sabe o que é que eu vou fazer, né? Não combinei contigo, não, mas você é minha filha, né? Depois eu pago o lanche. Então vai. Fala aí. Por que você não fez? Eu não sei. Por quê? Não pode cruzar o braço. Por que não pode, irmãos? Alguém já morreu cruzando o braço? Pastor, o que tem isso com a mensagem? Você vai ver já. Como nós aprendemos, decoramos e viramos religiosos. Isso que é ser religioso. Olha, não pode, não faça isso, não faz aquilo. Aí por isso nós temos pessoas que têm medo de não vir à igreja, tem pessoas que vêm à igreja porque ele precisa demonstrar que veio, tem pessoas que são dizimistas com medo do Senhor castigar, tem gente que não é dizimista porque também tanto faz, tanto fez, é uma confusão generalizada. Não perca o título, não se conforme, transforme-se. A primeira coisa, qual é o perigo então? A primeira coisa, o perigo de nós copiarmos simplesmente o que ouvimos. Qual o perigo dessas crenças espirituais
coisas da Bíblia, coisas que nós, não pode. Aí, os irmãos, eu não vou ficar aqui dando detalhes, não é assim, não, o batismo no Espírito Santo não existe, não, isso não pode, Jesus não cura assim, não, assim Jesus não fala, e aquela pessoa está orando desse jeito não se ora. Quem te ensinou isso, Filho de Deus? Se você não conhece a Bíblia, você não pode falar, mas se você conhece, aí você vai falar com propriedade. Primeiro risco é o risco de ficarmos para trás. Notem que estamos falando muitas vezes sobre ficar para trás, irmãos. E uma das mensagens que eu preguei aqui recentemente, essa existe, essa foi gravada, é que os amalequitas, inimigos do povo de Deus, um dos inimigos do povo de Deus, era um inimigo próprio para pegar as pessoas retardatárias, as pessoas que estavam andando, e só no deserto, eles eram do deserto, eles andavam lá do início, perto do Egito, até perto da terra da Nova Jerusalém, lá da Canaã. Eles viviam assim, eram nômades, mas eles não saíam daquele pedaço, e todo o povo que ia, passava por ali, chegou a hora de atacar, lembram disso? E eles atacavam aos que estavam para trás. Ficar para trás em que sentido? Por não buscarmos o real conhecimento daquilo que ouvimos. Muitos conheceram meu pai aqui. Fátima, cadê a Fátima? Já está lá. Chicão conheceu. Papai morreu, não tem muitos anos, em 1983, e morreu garantindo, categoricamente, o homem ir na lua, mas não há hipótese. O homem não foi à lua. Mas por quê? Porque eu ouvi um pastor pregando e disse que a lua é terra de Deus, e na terra de Deus ninguém pisa lá. Acabou. E o seu Antônio faleceu e eu deixei ele acreditar que o homem não tinha ido à lua. Mas papai está lá, disse, isso aqui é igual de novela. Eles inventaram uns troços ali, ele era bom para entender que podia haver uma montagem, mas não entendia que o homem foi à lua. Então, quando nós não buscamos o real conhecimento, nós ficamos para trás. Nós estamos usando aquele computador enorme, irmãos, 128 kbps, essa é a memória dele. Não é a memória, é uma vaga lembrança, né? Ali. Enquanto as pessoas já estão com um smartphone de última geração, que faz tudo, às vezes não fala, mas faz tudo. O risco de ficarmos para trás é de não buscarmos o real conhecimento. Mas tem o mais importante, é por não darmos ouvido ao Espírito Santo, que o tempo todo revela situações, nos dá palavra de sabedoria, nos dá palavra de conhecimento. O que tem de gente que desvia da igreja, ou sai da igreja, se ele entra e vê um irmão, Deus está me falando aqui agora que o irmão, não sei o que, isso aí é coisa de espiritismo. Mas ele não conhece a palavra de Deus, que existe a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, e que o Espírito Santo, deixa eu te dizer uma coisa que você sabe, mas deixa eu te lembrar, falar só para vocês, tá? E para o povo todo que está me ouvindo na face da terra ali, né? O Espírito Santo é vivo. Ele é vivo, e se ele é vivo, ele fala, e se ele fala, ele é criativo, a cada momento ele faz um negócio diferente. Por isso que ninguém consegue falar, eu sei tudo sobre o Espírito Santo. Quando você pensar que sabe, vai começar de novo e você vai desaprender aquilo que pensou que aprendeu. Ele renova você. Já a cartilha sobre o inimigo, você tem um monte de gente. Como é que faz? Esse aqui, quando ele fizer isso, esse é o muru do cemitério, aquele ali é o tranca-rua, aquele ele fala assim, aquele ali é esse. Porque existe uma cartilha, ele é repetitivo, ele faz tudo igual. Então você pode estar correndo o risco de ficar para trás e vendo que as pessoas estão recebendo palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, estão sendo usados grandemente, mas você não alcança, porque você aprendeu que isso não existe, que não pode, que aquilo era lá para os discípulos. Já acabou. Segundo risco, é o risco de sermos paralisados por estratégia de Satanás. Irmãos, eu costumo dizer que Satanás não é sábio, mas ele tem estratégias.
E apesar dele ser repetitivo, muitas vezes ele nos engana mesmo assim. Quantos concordam com isso? Digo amém. Ao nos tornarmos repetitivos, porque se eu aprendi assim, eu faço assim, eu sou sempre assim, eu nasci assim, eu vivi assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim, nada me muda, porque meu pai ensinou assim, e eu vou fazer assim. Quantos anos você tem? 95, 122. Mas, não, eu acostumei a fazer assim. Um dia um pastor estava pregando sobre acostumar, e disse que um senhor morava numa fazenda, e lá tudo muito rústico. Então o cano de água que trazia água de lá da fonte para aqui, eram naquelas meio bambu, né? Ele pega o bambu, faz um meio bambu, então, e os filhos cresceram, foram estudar fora, quando voltaram, um deles voltou, engenheiro, disse, papai, mas isso aí é muito arcaico, isso é muito, não, deixa estar funcionando, não, vamos mudar isso daí, tira esses bambus, vamos botar um tubo bonito, embutido e tal, porque precisa, mas a água está rolando, vem direto da fonte, não pai, vamos fazer. Ele bolou um negócio todo bonito e tal, preparou, e aí, quando ele tirou o bambu para colocar no negócio, a água passou sozinha. Isso é uma história que eu estou contando. A água passou sozinha, foi porque estava acostumada a ir por ali, não precisa de cano, ela já passa sozinha. Tirou o bambu, a água passava. Logicamente que isso é uma história, né, irmãos? É uma história. Muitas vezes, amados, nós estamos assim, desde criança, aprendemos isso, lá na escolinha dominical, da minha cidadezinha, a minha professorinha me ensinou, e às vezes ela ensinou limitadamente. Ela não tinha o que nós temos hoje. Não havia tanto. Eu me lembro, irmãos, de uma senhora muito crente, lá em Guaçuí, os irmãos de Guaçuí, que de vez em quando entram e falam, lembra da dona Bibi. Sabe que eu não sei o nome da dona Bibi? Não lembro o nome da dona Bibi. A dona Bibi era uma velhinha, conhecia a Bíblia profundamente. Então as pessoas iam lá na igreja para ensinar a Bíblia, até quem não era crente. E a dona Bibi ensinava. Mas, irmãos, não tinha isso que nós temos aqui hoje, não. Esses comentários, os dicionários, não existiam, irmãos. Eu tinha quantos anos? Não faz muito tempo, mas eu era da idade do Bernardo, eu me lembro disso. É o que ela tinha. Mas se eu não pego aquilo e vou aplicando e olhando e buscando, hoje nós temos o Dr. Google, você coloca lá, você acha muita coisa, e acha muita coisa errada. E como é que você não vai consumir aquele erro? Conhecendo a palavra. Eu tenho orientado aqui sempre na igreja, não acredite, não se estribe totalmente em livros que você lê. Leia livros, aprenda a ler livros com a Bíblia do lado. Porque o livro é o pensamento do autor. Mas quando ele expõe seu pensamento e baseia na Bíblia, respalda na Bíblia, você vai lá e confere. E pode ser que ele está falando uma coisa, não, mas isso aqui na Bíblia não diz isso não. Ele entortou aqui agora. Não, nem ele citando a Bíblia está certo. Quantas vezes eu já vi isso, irmão? Muitas vezes. Ao nos tornarmos repetitivos, fazendo sempre a mesma coisa, do mesmo jeito que meu pai me ensinou, minha mãe ensinou, o pastor falou, sem novidade de vida, certamente nos cansaremos. Não tenha dúvida. Eu não sei quantos têm essa dificuldade, mas se eu fizer a mesma coisa toda hora, uma hora, ou eu vou cansar, eu vou fazer mecanicamente e certamente vou errar. Isaías, profeta, capítulo 40, no versículo 31, ele diz que nós teremos asas como águias, não teremos asas da águia. Cuidado, vai matar uma águia aí, pegar a asa dela, botar em você e vai sair voando, não, viu, irmão?
mas nós teremos asas como águias. Eu já vou explicar o que é isso. Nós teremos fôlego para continuar. Coloca na tela, por gentileza, Isaías 40, 31. Vocês vão ver o que ele diz. Mas os que esperam no Senhor, não é isso que diz? Renovarão as suas forças. Voam alto como águias. Essa é uma versão. Tem outras que terão asas como águias. Correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. Deixa na tela. Então, nós teremos asas como águias. Nós teremos pensamentos elevados. Nós voaremos alto nos projetos, até chegar próximos ao menos de Deus. E Deus disse: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Chega aqui, eu sou uma rolinha, não vai chegar, porque a rolinha não voa alto. Eu sou uma pomba parecida, Espírito Santo, não, é águia, porque a ave que voa muito alto. Ele diz assim: abdique-se, largue as coisas que te deixam na superfície ou voando baixo, suba muito alto, fôlego para continuar. Corre e não se fatigam. Irmãos, correr e cansar é porque nós estamos fazendo a mesmice, nós estamos repetindo, não estamos tendo resultados, por isso nós nos cansamos. Perseverança no caminhar, sem deixar morrer o nosso propósito, o nosso ministério com Deus. Irmãos, quando estamos repetitivos, cansamos, não voamos, paralisamos. Isso é uma estratégia de Satanás. Portanto, querido, se você não gosta de ler a Bíblia, quantos já me disseram isso na minha caminhada? Pastor, eu não sei o que acontece, pastor, tem um negócio esquisito comigo. O que é? Começo a ler a Bíblia e durmo. Mas quando é que aconteceu isso? Não, porque eu estava 3 noites sem dormir. Não, aí está certo, irmão. Qualquer coisa que o irmão fosse ler, ia dormir mesmo. Mas não, toda noite eu vou ler a Bíblia e eu durmo. Tem uma coisa errada, irmão, porque é só com a Bíblia? Pois é, mas não é que é mesmo? Só com a Bíblia. Só falta o diabo aparecer. Oi, sou eu. Não acordou que é só isso. É espiritual, irmãos. Como que Deus projeta isso para você e diz assim: agora você não vai conseguir ler, você vai dormir? Que é isso, irmãos? Você não precisa de ter discernimento muito grande, não. Isso está na cara. Muito simples. Terceira, estamos quase chegando no meio da mensagem. Quantos dizem amém? Amém. Som dos corações, Deus. Qual é o risco? Mais um risco. Qual é o risco de nós não conhecermos, de nós ficamos trazendo essa herança que não nos deixa aprofundar na palavra? Nós não experimentamos aquilo que ouvimos dos nossos pais, mestres e discipuladores. E se não experimentamos, se não praticamos, não sabemos para que serve. Nós seguimos sem saber qual é a razão. Aí vem um negócio diferente, parece que é a mesma coisa que eu falei em cima, mas é primo irmão disso que eu falei em cima. Nós ficamos entediados. Há muitos crentes que são entediados. Quando nós não entendemos um assunto, vê se você identifica isso. Quando nós não entendemos um assunto, a tendência é nos afastarmos do grupo que o discute. Aí nós perdemos o interesse. Você chegou num grupo que as pessoas estão falando sobre a economia do país, e eles estão discutindo, aí você chegou, aí o que vocês estão conversando? Nós estamos falando sobre o PIB interno, estamos falando sobre... Aí começa a conversar, o PIB, legal. Aí ele fica perto e fica meio sem graça, um bocadinho assim, dá licença um minutinho.
Ô fulano, não tem ninguém, ele vai embora. Falei, Deus me livre, conversa de doido. Aí ele chegou, o grupo está lá de novo. O que vocês estão conversando? Aí então um outro assunto, ele fica ouvindo. Aí um fala, o outro dá um palpite, o outro fala, o outro fala, e ele está ali. Daqui a pouco ele vai assim. Ele não está entendendo nada, ele está voando, irmãos, não como águia. Ele está voando. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai sair de novo. Presta atenção no que eu estou dizendo, irmãos. Daqui a pouco ele vem um grupo lá, já sei, aquele grupo está conversando umas coisas que não tem o menor sentido. Pô, que papo chato dos caras. Vamos trazer isso para a Bíblia. Quando você não estuda, isso vai acontecer com aqueles que vão começar domingo agora, que nunca foram alunos do Esforço, da Escola Bíblica Dominical, e vão querer vir. E eles vão chegar e vão parecer que é um cachorro que caiu do caminhão de mudança. Ele vai ficar assim. O que o inimigo vai fazer? Você não precisa disso, você não está entendendo. O professor está falando muito alto, num nível muito alto. Aí você não vai insistir, você vai embora, porque você vai ficar com vergonha. Alguém já disse, pastor, eu não vou lá porque eu não entendo muito o que está falando, porque eu sou crente novo. Meu irmão, você vai ser crente novo com 98 anos de idade, se você nunca experimentar. Isso é uma estratégia maligna, para que você não conheça. E aí você começa a perder o interesse. Mas quando você perde o interesse, duvido, por que você não fala? Não, eles estão falando de assuntos de economia, estão falando de cultura e tal, eu não entendo nada que eles estão falando, eu sou inculto, eu não... Você não vai dizer isso. Esse pessoal é muito chato, cara, umas conversas que não tem nada a ver. Então, essa é a nossa tendência, quando nós não temos o interesse, perdemos o interesse nas coisas de Deus, as pessoas são chatas, as pessoas não ligam para mim, as pessoas não me cumprimentaram, eu não estou gostando daqui, porque está faltando alguma coisa. Passaram por aqui pessoas, irmãos, e para ser pastor a gente tem que entender algumas, né? Pastor, eu vou sair daqui porque essa igreja é muito tradicional. Irmão, é muito tradicional. Eu gosto do negócio do reteté. Semana seguinte, mês seguinte, pastor, eu não vou ficar aqui não. Por quê? Porque essa igreja é muito pentecostal, pastor. O que é muito tradicional? O que é muito pentecostal? Será que essas pessoas sabem o que estão dizendo? O que é pentecostal? Não vou pregar sobre isso agora, mas pentecostal é toda a igreja que foi formada a partir do Pentecoste. E qual? Todas. Todas. Só a do diabo que não foi. Mas todas as igrejas são pentecostais. Ou não? Pode chamar os teólogos, pode chamar os escritores. Igreja pentecostal é a igreja formada a partir do envio de Jesus. Foi no Pentecoste. Sabe por quê? Porque, só para te lembrar, foi ali que foi formada a igreja. Não havia igreja ainda. E te dou o número, era cerca de 120 pessoas quando formou a igreja. Anota aí. Você é batista? Você é pentecostal. Você é assembleano? É pentecostal. Você é nova vida? Pentecostal. Por quê? Porque a sua igreja foi formada no Pentecostes. Quando não acontece nada de novo conosco, é porque não estamos nos transformando. Não se conforme, transforme-se. Transformai-vos, isso significa busque ou busquem algo novo, busque fontes, busque conhecimento. Irmãos, é isso que a Igreja Shalom tem proposto, tem se colocado para propor às pessoas, tem se dedicado a fazer. Não é um novo evangelho. Irmãos, o evangelho é o mesmo, não há novidade no evangelho. Amém ou não amém, irmãos? Tem novidade no evangelho? Não, ele por si só já é novidade.
Evangelho significa boas novas. O que precisa ter de novo é a forma de você cativar as pessoas para ele ouvir o Evangelho. Não porque o Evangelho precise, mas é porque as pessoas precisam. Porque muitas delas estão com crendices, estão com crenças, estão trazendo coisas que estão te atrapalhando a ouvir a palavra de Deus. Não é trazer a cenourinha, não é trazer o chocolate. Ó, vem à igreja que eu te dou 2 bombons. Não é isso. Mas você precisa identificar, entre aspas, o consumidor. Trabalhei muitos anos com vendas, irmãos. Mas quando eu comecei, a tônica da venda era essa aqui. Fala muito, hein? Você pode ser vendedor. Não, olha, deixa eu te falar, você que é vendedor, você que já fez cursos, eu sei que há muitas pessoas que fizeram. O que fala muito é um péssimo vendedor. O melhor vendedor é o que ouve muito para dar o bote certo. Ele tem que ouvir o consumidor. Quer comprar esse fogão? Esse fogão, rapaz, você não sabe o que esse fogão faz. Ele faz tudo, ele até cozinha. Ele faz o seu, ele o fogão, ele te aperta aqui e o cara entrou para comprar um ar refrigerado. E você está querendo empurrar o fogão dele. Não, mas aí o cara não tem jeito para falar, fica, mas o fogão, né? Vem cá. E o cara entrou para comprar um ar refrigerado. Você tem que perguntar ao camarada. Aí ele começa a falar. E mesmo ele comprando ar refrigerado, você tem que perguntar o que ele quer. Eu tenho esse aqui. Esse aqui é maravilhoso. Esse aqui vai resolver o teu problema. Um ar refrigerado de 2 metros de comprimento. O lugar que ele vai botar cabe 50 centímetros. Você tem que ouvir o camarada. Qual é a consequência disso, afinal? E agora... aperte os cintos, segure e não saia, porque agora você vai ouvir as coisas, porque você está esperando a solução. A consequência de eu conhecer, a consequência de eu me transformar, a consequência de eu buscar, a consequência de eu morder, a primeira está aqui, logo dita. Vamos lá? Romanos, bota de novo lá, por favor. Romanos capítulo 12. Mas não vos amoldeis ao sistema, não tornem a forma deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes. Sim, para quê? Para que experimenteis. Então, você precisa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, eu sou dono de uma empresa, por exemplo, tem 2 funcionários ou 3 maravilhosos. Sabe aquele funcionário? Não sou, tá, irmãos, dono de empresa. Está gravado aí, eu não sou dono de uma empresa. Mas suponhamos que eu fosse. Eu tenho aqueles funcionários que todo patrão queria ter. Leal, agradável, pau para toda obra. Gostam demais que o patrão deles fique feliz, só que ele não conhece nada do patrão. Um dia aconteceu isso comigo aqui, e eu vou dar o exemplo, porque é coisa boa, os irmãos. Tem um café na comunhão, e os irmãos, pastor, os irmãos lá, sempre atenciosos. Eu sei, porque eu acabo aqui, irmãos, até eu sair dali é uma trincheira, até eu chegar ali, é um abraço, outra conversa, isso é bom, não é? Mas quando eu chego lá, às vezes já acabou o lanche. E elas preparam um lanche para mim, para chegar, pastor, está aqui o lanchinho separado, você já chegar, vai direto com a boca no pão. Aí vem lá um pão, com com queijo, com presunto e seco. Eu falei assim, irmão, deixa eu te falar, eu agradeço, mas eu não como pão sem a manteiga. Você pode botar o que você quiser aqui, mas é com manteiga. Ah, é? Ah, pastor, mas não adianta argumentar comigo, irmão, esse é o meu jeito. Você quer me agradar? Ninguém argumentou, estou dizendo, se quisessem. Eles fizeram para me agradar ou não, irmãos? Ou não? Não, vou fazer porque é o pastor e eu tenho que fazer, né? Porque é vontade de fazer. Não, eles fizeram para me agradar, eu não pedi. Só que é raro, porque não me conheciam. Ou então vem com café com leite, pastor, aqui, ó, está aqui, já está adoçado, tá? Botei 3,5 colheres de açúcar. Não, meu irmão, eu tomo com adoçante. Ah,
Mas eles quiseram me agradar, me deram pronto para não ter o trabalho. O pastor já até mexia aqui. Quantos estão acompanhando? Olha o que eu descobri. Descobri? Não, está aqui, né? Olha o que saltou aos meus olhos. Para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh! Deus tem vontades. Oh! Mas você já parou para pensar que Deus tem vontade? E eu preguei aqui recentemente, procura lá, que você está no centro da vontade, ou deve estar, que Deus é apaixonado por você. Quantos estavam aqui nesse dia que eu preguei isso? Faz assim com a mão. Depois você conta para os outros que não estavam, tá? Deus é apaixonado por nós. Lembra disso? Quanto você vale? Vamos lembrar? Quanto você vale? Mais que o mundo inteiro. Com uma coisa só eu te mostro isso. Deus deu quem por você? Uau! Ele deu quem? E Deus faz alguma coisa para perder, irmãos? Então, se Ele deu, irmã Neuza, Jesus por você, é que você vale muita coisa. Na pior das hipóteses, Ele considerou você igual a Jesus, ou mais um pouquinho que Ele quis te salvar. Jesus é meu filho, então, mas ela não, eu vou agarrar, eu quero salvar. Deus tem vontades, e nós às vezes esquecemos disso. Agora, Ele tem vontade, Ele quer que nós estejamos. Está cansativa a mensagem, irmãos? Quantos querem que eu continue mais uma hora? Vocês fiquem aí, vamos embora, depois vocês... Deus quer nos inserir na vontade dEle, isso é que é magnífico, irmãos. Deus não é igual a você, igual a mim. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Deus não é igual a você, igual a mim, que estou lá no barco e tal, meu Deus, vem aquele chato, abaixa, vai comer toda a nossa uva que está aqui no barco. Não, Deus te criou para você ficar com Ele, e Ele começou ouvindo viver entre você e eu, e Ele quer, no fim de tudo, Ele vai levar-nos para morar com Ele. Isso é fantástico. E tudo que Ele pensa a nosso respeito é bom. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Sabe o que Deus está falando? Eu penso para você uma vida de paz. Imagina uma vida de paz pensada por Deus. Deixo-vos a minha paz, não uma paz que o mundo dá, mas eu dou uma outra paz que excede a essa paz. Ele está pensando isso para você. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. Está escrito aqui, Jeremias 29:11. Para dar o fim que esperais. Eu quero dar a você, eu quero fechar para você o que você está esperando. Você está perdendo isso tudo, porque te ensinaram que Deus é trovão, que Deus mata, que Deus arrebenta, que Deus corta a cabeça, cuidado que Deus vai arrebentar, que Deus vai pesar a mão. Deus não precisa pesar a mão, basta Ele tirar. Você já está lascado. Deus quer dar o final feliz que esperamos. Por que não tem acontecido isso na sua vida, meu amado? Não tem acontecido? Por que não tem acontecido? Qual tem sido o final de tudo aquilo que você faz, que empreende? Qual tem sido o final de tudo que você faz, casamentos, negócios? Qual tem sido? Deus quer te dar um final feliz para todas essas coisas. Está na Bíblia. Mas aquele povo
veio para Jesus e aprendeu que nós não podemos nem sequer pronunciar o nome de Deus. Não podemos. Eu vou te dizer mais, além de pronunciar o nome de Deus, Deus nos deu intimidade com Ele. Quando envia Jesus e diz assim, a partir de agora, através de Jesus, vocês podem entrar na minha presença, porque Ele vai rasgar o véu que separava. Você às vezes canta isso e não sabe o que está cantando. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava, e não apagada, a luz estava acesa, mas apagava. Porque era só para os momentos de sacrifício, momentos que estavam no lugar santíssimo. A luz que outrora apagava, agora brilha e cada dia brilha mais, porque essa luz é Jesus. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Irmãos, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Se eu infartar aqui um dia assim, eu vou... Mas tem um negócio que dá um troço no peito assim às vezes, irmãos. Número 2, Deus quer revelar, então, os dele, pensamentos a você. Você está perdendo muito tempo com pessoas. Conta, não quero contar. Conta para mim. Conta. Deus está falando, para de... Eu quero revelar para você o que eu quero contar. Nós estamos ali para os outros. Conta para mim, conta. Não, agora falou, agora vai me contar. Não, me conta. Você está perdendo tempo com pensamentos bobos que às vezes vão te prejudicar. E Deus está dizendo assim, eu vou revelar, eu quero revelar os meus pensamentos a vocês. Isso é fantástico, irmão. Sou assim com Deus, Ele revelou para mim os pensamentos dele. Está na palavra. Quando Ele te dá palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, Ele está te informando o que está acontecendo aqui, que você não viu, mas que Ele viu, e Ele disse, é isso, vai lá e faz. Tremendo, irmãos. Versículo 12 de Isaías 43, eu anunciei e eu salvei, e eu mostrei, e Deus estranho não houve entre vós, portanto, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Nós precisamos nos dispor a buscar a Deus, irmãos, conhecer a sua vontade dEle para nós. Ele anuncia, Ele realiza, Ele mostra. Você tem visto Deus mostrar? Por que não? Isso tem acontecido na sua vida. Você vai desanimar. Você vai cansar. Porque tem um monte de gente perto de você que tem visto e você está perdendo, está deixando o carro passar. Você está perdendo o seu tempo, o tempo que... o time de Deus, está perdendo. Vai ficar para trás. Não deveria. Número 3, Deus quer te ungir com um ministério profético igreja, na igreja dele. Deus quer te ungir com um ministério profético. O que é um ministério profético? Já pensou nisso? Deus quer que você seja o seu representante aqui para falar por Ele, para mudar vidas. Suas crenças estão te atrapalhando, Ele quer que você seja a boca dEle, irmãos. Isso é profético. Primeiro Ele vai te anunciar coisas indizíveis que não sabes. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas indizíveis que não sabes. E depois Ele diz, conte para os outros, fale isso, porque é assim que Ele vai falar. É através de nós, não é através dos anjos. Você deve confiar na fidelidade de Deus, mesmo diante das adversidades. Quando Deus libera uma palavra sobre nós, Ele vela até que aquela palavra se cumpra. Então me disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Jeremias 1:12.
Certamente, amados, nessa caminhada vão surgir adversidades, mas se você conhecer a palavra, se você não copiou e colou, você não vai entregar os pontos. Você disse, não, eu vou buscar, eu sei que o Senhor vai falar comigo, Ele precisa falar, eu conheço, eu sei que Ele fala, a Bíblia diz que Ele fala, eu tenho estudado, eu tenho visto meus irmãos, eu tenho visto acontecer isso, não, mas meu pai diz que não fala mais, não, mas eu tenho visto falar, não, eu tenho que entender por que meu pai falava aquilo. É porque ele não tinha as informações que nós temos hoje. Imagine o pai do meu pai, o pai do meu pai. Isso precisa progredir. As informações que meus netos hoje têm são mas infinitamente superiores às que eu tive quando era da idade deles. E por fim, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do seu coração. Antes dos nossos desejos se concretizarem, há uma ação nossa. Qual é? Agradarmos-nos do Senhor, deleitarmos-nos nele, ter prazer. Irmãos, o Senhor sabe quando nós temos prazer nele ou quando nós estamos falando da boca para fora. Quando temos intimidade com o Senhor, os desejos do nosso coração coincidirão com a vontade e propósito de Deus. Aqui está o segredo de tudo que nós falamos hoje nessa noite. E o nome é intimidade. Aqueles fariseus não tinham intimidade. Tinham respeito, tinham medo. Não pode, não faça isso no sábado. Disseram que não pode fazer no sábado. Aí Jesus diz, e você come no sábado? O seu boi, quando está lá fazendo uma coisa, você leva ele ou você ata a boca do boi e deixa para ele comer só no domingo, no outro dia? Você aprendeu um negócio que era para aquela época, que veio a lei e disse assim, eu quero que faça isso, guarde o sábado, não faça nada e tal. Mas nós já estamos muito avançados. Irmãos, tem gente que está esperando Jesus até hoje. Judeu só? Não. Há muitos crentes, e eu conheço vários, que afirmam categoricamente, a volta de Jesus já aconteceu. Não, mas ele vai voltar para arrebatar. Não, toda vez que ele entra, que você aceita Jesus, pronto, ele voltou para você, te arrebatou. Isso é falta de conhecimento de Apocalipse, escatologia. Ele vai voltar e diz como vai voltar, o que é que vai acontecer. Nós não conhecemos muita coisa. Eu conversava com uma irmã essa semana, e ela me pedindo para tirar umas dúvidas sobre Apocalipse, sobre escatologia. Eu disse, isso é uma matéria que eu amo, não sou profundo conhecedor, tem doutores nisso, né? Mas eu conheço algumas coisas e eu amo isso, e o crente precisa saber sobre a volta de Jesus, sobre os últimos acontecimentos, como é que vai acontecer. Nós não sabemos, e porque não sabemos, sofremos, perdemos liberdade. Intimidade, este é o segredo. Você não precisa me perguntar nada, meu amado, acerca do que eu gosto de comer. Se eu estiver ocupado, irmãs, do apoio, no café, pode ir na Vera e pergunta se ele gosta disso, ela vai dizer em cima da risca, isso não, isso aqui ele gosta, isso aqui faz assim, ele não gosta disso, em cima. Por quê? Intimidade. Muitas vezes nós temos conhecimento acerca de Jesus, mas não temos intimidade. E quem nos dá intimidade é a presença dele. Os fariseus tinham conhecimento de tudo que seus ancestrais passaram para eles, mas não tinham nenhuma intimidade com seu Deus. Eles eram cumpridores de regras.
Por isso, eu quero deixar nesta noite o que nós vamos fazer. Nós não mudamos, estamos batalhando isso desde que abrimos a Igreja Shalom, e esse ano é o ano 10. Busque novidade de vida. E se você não encontrar aqui, vá para outro lugar, irmãos, onde você possa encontrar. Pode ir. Mas eu te garanto que se for por conta disso, você não vai, porque nós aqui estamos pagando o preço para que você encontre o mais profundo da palavra de Deus. Não que eu tenha, não que nenhum de nós ou algum de nós tenha, mas é porque nós damos liberdade ao Espírito Santo, que tem e nos fala. E ai de nós se não fosse assim. Ai das igrejinhas lá da roça, se não fosse o Espírito Santo. Ai das igrejinhas dos incultos que tem lá no interiorzão, nós vai, nós é, nós foi. Mas há o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo fala, meu amado, não tem dúvidas. Transformem-se, seja um novo homem, seja uma nova mulher. Em que sentido? Sentido de largar para trás tudo aquilo que te aprisiona, tudo aquilo que você aprendeu, que você nunca experimentou, e vá atrás do conhecimento genuíno, que é a presença de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo disse: uma coisa eu faço, não que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Essa é a primeira coisa que eu preciso fazer. Você está deixando as coisas, mas não esquece. Você deixa para trás, mas não esquece. Às vezes eu estava conversando com um casal, e ele disse: pastor, ela é muito ciumenta. Mas como assim? Deixa eu entender o grau de ciúme. Qual é o grau de ciúme? Você não pode sair sozinho? Não, ela é muito ciumenta, pastor. Eu casei com ela, e eu tenho aqui na minha agenda o telefone e o zap das minhas ex-namoradas. E só porque de vez em quando eu converso com elas, ela fica assim, surta. Eu fiz uma pergunta: o que você quer com as suas ex-namoradas? Não, isso é coisa do passado. Então apaga, porque isso não vai ser bom para você, amado. Pastor, só está ensinando a ser inimigo das coisas que podem derrubar você? Sim. A Bíblia me dá respaldo para isso. Pastor, eu abandonei tudo. Abandonei o cigarro, abandonei a bebida, mas estão guardados lá, porque sei lá o dia de amanhã, né, pastor? Não é, irmãos? Não é uma coisa engraçada? Meu pai, quando se converteu, ele andava armado, eu já disse isso aqui. Era um homem rude, lá no interior da roça. E ele, a linguagem dele é: tretou, relou, pau comeu. O que é tretou, relou, não sei nem o que é isso, mas enfim. E ele atirava mesmo, ele escutava o barulho no meio do mato, ele mandava fogo. Mas um dia ele descobriu que aquilo não valia nada. E ele converteu a Jesus. E converteu a Jesus e deixou o revólver guardado. E a mamãe falou assim: mas você se converteu, mas para que você vai andar armado? Não estou andando armado, deixa ele aqui, né? Que vai que... Ele está dizendo em outras palavras: vai que Jesus falha. É isso que ele está dizendo, só pode ser. Deixa o revólver aqui, mexe com isso não ali. Aí ele tinha um amigo que andava armado, e o cara era bravo, bom de revólver. Papai não era tão bom, mas ele era...
E esse amigo, lá em Guaçuí, falou um desaforo, o cara pegou o revólver, deu uma coça nele com o revólver, tudo, ainda matou ele com o revólver dele. Quando meu pai soube disso, ele entrou branco dentro de casa. Diz a mamãe que ele pegou o revólver e o mineiro disse, destampou lá no mato, jogou lá longe e disse assim, nunca mais, porque esse revólver não foi um revólver, não foi capaz de salvar meu amigo, esse também não vai ser, eu só quero Jesus. E acabou a conversa. Para que eu vou guardar, meu amado? Transforme-se. Eu era menino, agia como menino, pensava nas coisas de menino, mas hoje eu sou homem. Aí ele diz, deixei as coisas de menino. Imaginou, irmão? Você vai chegar numa empresa, você é casado, aí você chega para o seu patrão e diz assim, olá, tudo, bebi, eu te brincar. Que isso, menino? Eu estou lembrando das coisas de menino, eu fazia assim. Hein, Chicão? Recurso humano. O senhor é perfeito? Ah, que isso? É minha pureza. Eu estou me lembrando das coisas de menino, mas isso não é hora mesmo. Se era menino, não é menino mais. Deixa as coisas de menino. Quantos estão entendendo isso? Ô Senhor, fala comigo. Fala com cada um. Queremos experimentar, Senhor, a sua vontade. O Senhor tem vontade. Eu quero experimentar isso que o Senhor está experimentando aí agora. Essa boa, agradável, perfeita vontade. Me ajuda a me despojar daquilo que tem me prendido. Aquilo que eu aprendi só serve para me atrapalhar. Eu não quero nada disso. Eu quero ser nova criatura, eu quero crescer como o Senhor pretende que eu cresça. Eu quero subir com asas como águia, quero voar alto, quero conhecer os teus pensamentos, eu quero ler o céu, eu quero agir aqui na terra como se fosse o céu. Ó Pai, eu quero novidade de vida, eu estou cansado das mesmices. Estou cansado de vir à igreja, Senhor, e senta ali e vou dizer o que vai acontecer. Tem um louvor, depois tem tal, tem um ofertório, tem a pregação, eu vou embora para casa. Senhor, eu estou enjoando. Então me ensina, nesse período que isso tudo está acontecendo, quantas coisas o Senhor pode falar comigo. Eu quero, Senhor, dentro da igreja, que o Senhor me coloque uma antena parabólica, um radar, onde eu capte pela parabólica tudo que o Senhor quer, e no radar eu veja quem está precisando. Usa-me, Senhor, não somente aqui, mas em todos os lugares. Mas o sentido de eu vir à igreja, eu quero te servir, eu quero ser alguém que pronuncie palavras de vitória, palavras de vida. Eu quero promover curas, eu quero promover libertações, em nome de Jesus. Quantos oraram assim comigo? Quantos concordaram com essa oração?